relacionamento abusivo? Bem, a respeito de como identificar um relacionamento abusivo, trazendo um pouco esse cenário de pandemia, onde a vítima ela está convivendo mais com o seu agressor. Normalmente as vítimas elas convivem com o agressor quando o agressor retorna à casa após um dia na sua atividade laboral, e agora está sendo um acompanhamento, o dia corrido com esse agressor. Então, como identificar, como os amigos, como um familiar, um vizinho, pode estar verificando e identificando esses sinais da vítima. Tem alguns são palpáveis, são visuais, que é a questão de marcas no corpo, roxos, arranhões, quando convidar a vítima a sair de casa e a vítima não querer sair, se recusar a estar fora do seu ambiente, do seu ambiente familiar, a questão da conversa, não querer conversar com pessoas externas, e quando conversar, tentar esconder alguns fatos, não se sentir à vontade, tremedeira nas mãos, se esconder, fugir de determinados assuntos, quando perguntar como está dentro de casa, como está sendo a pandemia, como está com a família, fugir de determinados assuntos que estejam correlacionados a esse agressor ou a essa relação de agressividade, já é um sinal. E o que se torna mais gritante aos olhos do externo é o fisiológico, é o corporal, as marcas, os hematomas. Certo. Só para lembrar novamente que essa live, né, ela está sendo direcionada daqui de Altamira, Pará, com a Gabriela, lá de Rio Grande do Norte, entrando com um bate-papo sobre relacionamento abusivo. E ela está nos colocando relacionado a como identificar, né, essa questão dos sinais, essa questão dos sintomas que são apresentados diante do relacionamento abusivo. Então, Gabriela, quer dizer que, eu vou dizer, quer dizer que eu consigo, então, identificar se o meu vizinho ou então um parente está sofrendo de um relacionamento abusivo. Sim, consegue identificar, porque os sinais de início eles não são claros, porque o agressor ele tende a ir aumentando os abusos, não vai iniciar de uma forma extrema. Então, começa num xingamento, num grito, até chegar à agressão física corpórea. Então, um vizinho consegue escutar um grito, consegue escutar uma discussão, consegue escutar móveis se quebrando, gritos de desespero, o vizinho consegue escutar. E quando falado a respeito da família, a fuga dessa conversa, a fuga desse pensamento, também já é um indicativo de abuso. Você poderia me dizer se dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa ela poderia estar sofrendo de algum problema psíquico, tipo depressão ou algum tipo de transtornos? Certo. É muito comum que a vítima do relacionamento abusivo, ela adquira um sofrimento psíquico. Seja esse ansiedade, seja esse um trauma, seja esse uma depressão. Por quê? Quais são os sintomas desses sofrimentos psíquicos? Quando a gente se fala a respeito da depressão, a gente tem a perda do apetite, a falta da autoestima, a perda do sono, a apatia, que é a vontade de não fazer nada. Na ansiedade, a gente começa a própria vítima começa a sentir taquicardíaca, sudorese, uma sensação de angústia quando está próximo ao agressor. Então, é adquirível esse sofrimento. A partir do momento que a vítima começa a passar por esses abusos, ela começa a adquirir sintomas. Certo. Me diz uma coisa, você poderia falar se a possessividade desencadeia sim ou não relacionamento abusivo? Certo. Quando a gente fala a respeito da possessividade, você diz do casal, um sobre o outro. Isso, Certo. isso.
Questão da roupa, questão do andar, a questão de não poder sair com os amigos, né? Questão de se vestir, possessividade. Certo. Então, nós não podemos generalizar, dizer que todos os relacionamentos que trazem esses indicativos que você fala, que você citou agora, são relacionamentos abusivos. Porque nós sabemos que cada pessoa é um indivíduo e cada relacionamento tem a sua forma de lidar e tem os seus contratos e tem os seus combinados. Mas onde essa possessividade, ela chega a um extremo aonde a pessoa só pode sair se for com o agressor, só pode sair se for com determinada roupa, não pode, de forma alguma, encontrar os familiares ou encontrar os amigos, que no caso é a privação da sua própria liberdade. É a privação do seu desejo de vestir determinada roupa, de encontrar determinada pessoa. Então, quando esse excesso vira privação, nós já podemos estar falando a respeito de um relacionamento abusivo. Perfeito. Você, Gabi, como psicanalista, como você atenderia esse casal em si? Você daria alguma orientação? Você acolheria? Quais seriam os procedimentos dentro da clínica que você atende? Certo. Dentro da clínica que eu atendo, eu atendo através do viés da psicanálise, onde a fala é o nosso principal instrumento. Então, de início, poucas vezes chega um casal na clínica para falar a respeito do abuso. É esperado que chegue a vítima e nem sempre ela vai enviesar a sua fala através de que ela sofre aquele determinado abuso, mas sim que uma amiga sofreu, uma tia, um familiar, ela vai dando sinais em sua fala para que o profissional perceba que não é uma amiga, que não é uma tia, que ela está falando do outro através de si. Está falando de si através do outro. Então, retificando. Então, o atendimento na clínica psicanalítica se dá através da fala. Que ela fale o que lhe vier à cabeça, seja a respeito de um episódio, seja a respeito de algo que aconteceu, seja mostrar uma parte do corpo, e que daquilo nós possamos falar para que dali ela consiga ressignificar esse sofrimento, que ela crie uma possibilidade de lidar com aquilo e transformar. Porque na clínica, a clínica psicanalítica, não só a psicanalítica, a psicologia em si, ela propicia ao sujeito transformar o sofrimento. Então, o nosso papel é esse, através da fala, através da escuta, criar possibilidades para que o sujeito, a vítima, possa lidar com aquele sofrimento e ressignificar. Porque, assim, tem casos e acasos, né, acontecendo. Eu já verifiquei tanto no jornal como nas redes sociais que realmente aumentou essa tendência de sofrimento psíquico, tanto relacionado com relacionamentos afetivos, quanto relacionamentos abusivos, relacionado até mesmo a familiar. Porque, assim, quando falamos de relacionamentos abusivos, não podemos generalizar que também é somente o casal. Então, podemos falar também a questão da família, do pai, de uma mãe, da mãe com o filho. Existe, né, um relacionamento abusivo, entre outros. Mas, assim, se tem um adolescente, por exemplo, com 15 anos, bem extrovertido, tá certo que é um pouco difícil os adolescentes ficarem extrovertidos em plena pandemia, né? Só no aparelho. Mas, assim, perante isso, existe a possibilidade dele estar desencadeando algum sofrimento psíquico nessa rotina que eles estão tendo agora? Sim, e eu vou um pouco além. Não falo só dos adolescentes, mas falando também a respeito das crianças menores. É de 15 até 3 para baixo. Por quê? Se tem muito um dito de que a criança não entende. A criança vê, escutou, mas não entendeu. E a criança, propriamente dito, talvez não entenda, não tenha a mesma interpretação que o adulto tem sobre determinada situação.
mas ela vai entender e ela vai identificar quando sua mãe estiver triste, quando estiver um clima pesado na casa, ela vai escutar um grito. E se esse grito para ela já tiver um significado de bronca, de briga, ela vai interpretar aquilo como uma briga. Então, também é adquirido um sofrimento psíquico com as crianças e adolescentes que presenciam essa relação. Até porque elas podem não interpretar da forma que o adulto interpreta, mas elas se percebem no momento, percebem o espaço e percebem as pessoas que estão dentro do relacionamento. Então, Gabi, você está me dizendo que as crianças, quando elas estão presenciando esse abuso, esse relacionamento abusivo do casal, elas podem sim apresentar sofrimento psíquico, talvez não agora, né, na sua infância, mas já na adolescência, na fase adulta. E como identificar esses sinais que a criança está apresentando? Certo. A criança, falando um pouco mais do universo infantil, existem casos, relatos de mães que passaram por relacionamentos abusivos, que depois de um tempo conseguiram sair desses relacionamentos, e elas relatam que um fato que acontecia era o filho não querer ir para a escola na hora do almoço, porque estuda à tarde, por saber que o pai estaria chegando naquele horário e ficaria em casa com a mãe. E é o medo, é querer proteger a mãe. Então, eu não queria ir para a escola, porque na cabeça da criança, ela estando ali, ela protegeria a sua mãe. Então, os sinais começam desde não querer ir à escola ou quando está perto desse agressor, demonstrar um medo, demonstrar uma repulsa, uma rebeldia, ações, falas contra esse agressor, até a endurese noturna, que é a questão de fazer xixi na cama, que é o medo, que aí a gente já passa por um viés de trauma para situações um pouco mais extremas, mais graves. Sim. Gabi, Gabriela, assim, a mãe, vamos colocar uma família. Gosto de fazer estudo de caso. Vamos fazer Vamos uma lá. família que passou por esse sofrimento, né? Esse sofrimento psíquico. Existe a vítima, já foi questão de processos judiciais, e a vítima agora já está casada, já tem outra rotina, já tem uma família. Como saber se essa vítima ainda procede com marcas do seu passado? Ela vai apresentar algum tipo de sinal? Boa pergunta. É de caso para caso, é de pessoa para pessoa. Quando a psicologia ela nos ensina isso, que cada indivíduo ele é um indivíduo. Então, nós não podemos generalizar. Mas existem traumas. Traumas são criados através de relacionamentos abusivos, tanto com a família, quanto com o filho, quanto com um esposo agressor, o marido agressor. Então, talvez ela, como você trouxe o caso, casou novamente e ela pode deixar um sinal, pode trazer consigo? Sim. Nós somos fruto de nossas experiências. Então, ao passar por uma situação semelhante, parecida ou até mesmo igual, é esperado que ela, se não tiver ressignificado em terapia, em análise, é esperado que ela tenha a mesma reação, a mesma atitude, que aí pode desencadear a questão do sofrimento psíquico, como a gente falou há pouco, perda de apetite, baixa autoestima, sudorese, taquicardia, até enxaquecas. Então, se não ressignificado em terapia, se não analisado, se não passado por esse processo, ela pode sim corresponder da mesma forma aquele estímulo que vir a acontecer novamente. Gabriela, em relacionamentos abusivos, a vítima, já que agora ela está em, vamos dizer, mais para fundo. Certo. Muitas mulheres que passaram por isso, né?
Elas não fizeram o acompanhamento, não fizeram a fala apenas para o vizinho, ou para o seu amigo, ou alguém conhecido, e não teve o procedimento com o psicólogo, com o psicanalista. Qual é a possibilidade desse trauma ser desencadeado em algum momento da sua vida? Certo. Se falarmos a respeito de probabilidade, de chances de risco, é elevado. Sim. Porque como iniciar um relacionamento não estando curado de um anterior? Ainda mais um que lhe gerou traumas, que lhe gerou receios e angústias. É possível? Sim, é possível. Como digo e repito, de indivíduo para indivíduo varia muito. Mas em casos que a vítima, ela não conseguiu ressignificar, ela não... Vamos dar um exemplo, um grito. Em seu relacionamento anterior, quando ela passava por uma situação, por uma agressão, sempre via um grito, um barulho muito alto. No novo relacionamento, caso esse novo parceiro dê um grito em determinada situação que arremeta ao passado, então sim, ela vai corresponder da mesma forma, choro, raiva, fuga. A questão em si de não corresponder da mesma forma a determinadas situações é falar a respeito, é ir em busca de se conhecer, porque também é preciso que a vítima se implique nesse relacionamento e compreenda qual é o papel dela também dentro deste abuso. Aqui não falo de culpa por permanecer dentro do relacionamento, de forma alguma, mas há uma implicação da vítima dentro desse relacionamento. Então, implicar ela em um processo terapêutico é fazê-la se compreender e compreender o papel que ela exercia naquela relação. Porque existe também, vamos dizer que tem pessoas, né, na nossa live assistindo, que já sofreu por algum relacionamento abusivo, que já passou, ou até mesmo passa nesse momento. Só que tem a questão financeira, né, de não ir atrás de um psicólogo, também o medo de ser julgada. O que você poderia estar falando para essa vítima que está dentro de um relacionamento abusivo, mesmo com questão financeira? Qual seria o procedimento para ela estar em busca de ajuda? Certo. Primeiro, falando um pouco do ambiente terapêutico, ele é um ambiente livre de julgamentos, é um ambiente o qual a vítima pode se sentir confortável. Nós, enquanto psicólogos, temos uma ética normativa, que o que é dito ali permanece naquele espaço, então ninguém vai ter acesso à fala da paciente, a não ser ela e o profissional que ali está escutando. E por que ser livre de julgamentos? Porque é uma escuta qualificada. É uma escuta que por trás dela existe uma técnica, existe uma teoria e existe um sujeito, nós psicólogos, que estamos dispostos a estar ali e nos debruçando sobre ela. E a respeito do financeiro, existem mecanismos, instituições que podem ser buscadas, que a paciente pode estar em busca para poder falar a respeito disso e do que lhe vier. Existem as clínicas escolas das universidades, tanto federais quanto particulares. Então, algumas disponibilizam o atendimento ao público, e esse atendimento, ele não tem uma tarifa social, porque a gente compreende que a tarifa daquela paciente é o fato dela conseguir se deslocar da própria residência até o serviço. E também existem psicólogos que atendem por tarifa social, que são valores mais acessíveis de atendimento psicológico, e aí também varia de profissional para profissional. Mas também tem os CRAs, as assistências sociais, os CREAS, né? Carol pode falar um pouco mais sobre isso, ela está dentro de uma assistência. E além do psicólogo nessas instituições, que eles principalmente têm acesso a quais instituições de ensino, universidades e núcleos que fazem esse atendimento social,
que pode estar encaminhando, também tem a assistência dentro do CRAS, que pode estar assessorando essa vítima, essa paciente de outra forma. Fala aí, Carol. Sim. É assim, lembrando que a Gabriela está falando de Rio Grande do Norte, né? A questão das universidades, a questão das escolas que tem, né, esses atendimentos voltados ao público. Aqui em Altamira, Pará, tem a questão, sim, dos CRAs, tem a questão do CREAS, está disponível, sim, está em aberto, né, na verdade, para o público, para estar falando sobre esse sentimento, essas sensações. Muitas pessoas chegam, né, ao CRAS, algumas pessoas chegam ao CRAS em relacionamentos psíquicos bem conturbados, então, alguns problemas que não conseguem sair de casa. Então, a gente está, sim, né, aqui em aberto para estar fazendo esse acolhimento. Como a Gabriela falou, a questão da assistência mesmo, a assistência social, mesmo o acolhimento, para estar fazendo esse primeiro contato, na verdade, né, para fazer esse acolhimento. Aqui não é a questão da terapia, mas a gente vai estar podendo sim fazer a questão da orientação, a gente faz um encaminhamento para os devidos locais que precisa ser realizado. Porque, Gabriela, uma pessoa que passou por sofrimento psíquico dentro de um relacionamento abusivo, ela pode estar passando por algum trauma nesse relacionamento atual? Sim. Porque o trauma é do sujeito. Ele carrega com si um sentimento, uma noção, um pensamento sobre o que lhe ocorreu. Então, isso ocasiona um trauma. E o que é o trauma? É uma emoção, é um sentimento exacerbado a respeito de uma situação que foi vivenciada. Então, quando a gente fala um pouco da assistência, o que falta, às vezes, para as vítimas que passam por esse relacionamento abusivo é uma simples orientação. E essa orientação demonstra que ela não está sozinha, que ela não precisa estar sozinha passando por isso. Tem toda uma rede de apoio que pode ser criada para que esse contato com o agressor seja evitado, que possibilidades de encontro com profissionais para atendimento sejam criadas, sejam disponibilizadas. Então, o nosso papel enquanto profissional da assistência e da psicologia é dar orientação e estar perto da vítima, né? Ninguém está sozinho nisso. Não precisa estar sozinho nisso. E como é criada essa rede de apoio, né? Quando Carolina me corrija, entre comigo nesse assunto, como é criada essa rede de apoio. É perguntado em orientação quem são as pessoas próximas, quem ela confia, com quem ela se sente bem. Então, é criada uma articulação com essas pessoas, a qual a vítima se sente bem, para que ela não permaneça só diariamente naquele ambiente com o agressor. Então, essa rede de apoio, ela se faz necessária para que o bem-estar da vítima seja restabelecido, né? Como foi realizado há 2 anos atrás por mim, né? A busca ativa mesmo de como o adolescente ou até mesmo a vítima, né? Pode ser criança, pode ser mulher, pode ser independente do que seja, idoso, tudo é relacionamento, pode estar desencadeando um relacionamento abusivo. Então, a gente faz sim a busca ativa de onde essa vítima ela pode estar ficando naquele momento. A gente procura fazer articulações com todos os órgãos, tanto do município quanto da prefeitura. A gente procura mostrar como essa vítima vai estar se sentindo diante de cada órgão. Aí chegam e me perguntam, Carolina, eu passo por um relacionamento abusivo, mas em todos os lugares que eu vou, eu tenho que estar relatando mais de uma vez. Como isso procede, Gabriela? Isso é um questionamento que chega muito na clínica, não só em casos de relacionamentos abusivos.
a respeito de qualquer assunto. Todos, quando eu chego, pedem que eu fale sobre aquilo, como vai determinada situação. E não é preciso dizer tudo para todo mundo, porque nem todos compreendem o que está se passando naquela situação, nem todos têm o conhecimento, a inteligência para poder lidar com aquilo. E quando eu digo inteligência, é inteligência emocional, de sustentar aquela demanda, que não é uma demanda leve, é uma demanda exacerbada de fala e de sofrimento. Então, nem todos estão prontos para isso, nem todos têm a capacidade de lidar com isso. Então, é indicado, orientado que pessoas que estão em algum tipo de relacionamento abusivo procurem profissionais que possam dar essa assistência. Porque é como eu digo e repito, os profissionais, eles têm uma ética a ser cumprida, existe um sigilo e existe o respeito ainda com o paciente. Então, o que é dito ali não vai ser julgado, não vai ser criticado, não vai ser elaborado por nós profissionais, mas sim por você, enquanto paciente, enquanto vítima, enquanto pessoa que sofre esse relacionamento abusivo. Então, não precisa dizer tudo para todo mundo, porque nem todos sabem lidar com tudo. Então, procure um profissional, não tem orientação, não sabe onde procurar, vá na UBS, o postinho do bairro, pede para falar com um assistente social. Ah, não tem assistente social, tem uma diretora. Pede para falar com a diretora. Ah, não tem uma diretora, tem uma psicóloga. Pede para falar com a psicóloga. Então, assim, até mesmo o atendente, o secretário, que às vezes a gente entende, o agente de saúde, que tem mais vínculo com a população, sim, com a região, do que propriamente dito os profissionais da UBS. Então, você pode estar... Não desmerecendo nenhum tipo de profissional. Não, né? Com certeza. É mais a questão do primeiro contato. Sempre vai existir uma pessoa que você vai estar criando um vínculo de imediato. Realmente tem a questão dos profissionais da saúde, até mesmo a pessoa que está lá pegando a documentação e tudo, ele pode ter criado já um vínculo de imediato com os usuários do bairro. Então, assim, dependendo de quem você esteja se sentindo melhor e confortável a falar, você fala, com certeza você pode estar falando, mas a orientação é original, na verdade, a orientação simplificada realmente, se essa pessoa chegou e comentou para você, não esqueça de falar para ela que existe também os CRAs, existe os CREAS, independente do que ela vai precisar, a gente faz o encaminhamento, né, os devidos acompanhamentos, se caso ela precisar fazer acompanhamentos psicológicos pela área particular, mas de todo jeito vai sim ser um acompanhamento, mas de imediato você precisa estar falando, como a Gabriela falou, é a questão mesmo da fala, você precisa se identificar, né? Você precisa estar bem consigo mesmo, mas antes disso, você precisa falar. Se caso você está em casa, ou se caso você está no trabalho, até mesmo assistindo a gente, você pode ficar livre e dependendo de que você esteja passando, pode ser da ansiedade, pode ser... Porque, Gabi, eu vou chamar a Gabi, mano, já... Vamos lá, Gabi e Carol. Gabi, como diante dessa pandemia existe, né, essa demanda de relacionamentos abusivos, então a gente verificou o quê? Que o aumento de ansiedade foi extrema, né? Então, a questão da depressão, inclusive, setembro, né, já está chegando, que é prevenção ao suicídio, e a gente verifica que é um tema também bem relacionado a relacionamentos abusivos. Por quê, Gabi? Eu verifiquei, diante de alguns artigos, que boa parte de adolescentes de 15 a 29 anos sofrem de bullying, né? Que a gente já verifica, sofrem de bullying, e também por causa de fim de relacionamentos. Não estou generalizando que o relacionamento era abusivo, mas o final do relacionamento.
O que que pode ocasionar o final de um relacionamento? Isso, de certa forma, precisa ser trabalhado, Gabi. De todo jeito, precisa ser trabalhado, tanto em relacionamentos abusivos quanto um relacionamento comum. Ainda mais pelas pessoas que já passaram, né, por um sofrimento psíquico. Essa pessoa ela precisa estar fazendo o acompanhamento psicológico. Então, você concorda comigo? Se você não concordar, não tem problema, você pode dar a sua fala. Você concorda comigo que as pessoas que passaram pelo sofrimento psíquico dentro de um relacionamento abusivo, ela tem obrigatoriedade ou não de fazer um acompanhamento psicológico? Vamos lá. Obrigatoriedade é um termo bem pesado. Pesado. É um termo forte. E na clínica, principalmente com a psicanálise, a gente aprende que tudo só acontece se o sujeito desejar. Se nada ele desejar, nada acontece. Eu posso ter passado por um relacionamento abusivo e uma amiga, você precisa fazer uma terapia. E daí eu vou para a terapia, eu vou para a clínica e lá nada acontece. Eu não falo, eu não me expresso, e quando eu falo, eu não desejo falar, e não desejo falar sobre o que passei e sobre nada. Então, não se tem um engajamento terapêutico, não se dá início a um processo de ressignificação do sofrimento. Então, a vítima, ela precisa desejar aquele atendimento. Ela precisa dar-se conta do que aconteceu, e muitas, quando saem desse relacionamento abusivo, se dão conta de que estavam, porque para sair você precisa se dar conta do que você está vivenciando. Então, já se encaminham para a terapia. Então, se há o desejo de ressignificar, de lidar com aquilo de uma determinada maneira, que seja diferente de como já vinha sendo lidado, então, sim, o processo terapêutico ele acontece. A ressignificação do sofrimento acontece. Agora, se eu estou indo indicada à força porque mandaram, eu não desejo. Então, se eu não desejo, não há processo, não há ressignificação. Então, se há desejo, há processo. Se não há, o profissional Então, assim, que tem que fazer. existe a obrigatoriedade se caso a pessoa sentisse vontade a falar, a ir atrás, no caso, se ela vir atrás de um CRAS, se ela for atrás de um CREAS, Há se um ela for desejo. atrás de uma amiga, isso já é um desejo, né? Já é uma busca pela ajuda. Isso, Então, o ela desejo. poderia estar falando, ela poderia estar falando, a amiga poderia estar falando para ela que ela poderia estar indo ao psicólogo. Nessa ocasião, seria a obrigatoriedade ela estar fazendo esse acompanhamento? O desejo é um movimento. Se eu me movimento aí a um CRAS pedir orientação, eu vou fazer acompanhamento. Eu estou em busca disso. Então, a obrigatoriedade é quando alguém manda. Mas a vítima, a pessoa que deseja fazer acompanhamento, ela não vai porque mandaram. Ela pode ir, mas ela não vai dar início ao tratamento, ela não vai dar início ao processo de enfrentamento àquele sofrimento. Então, assim, se há um movimento de busca de uma amiga, busca de um familiar, busca de um serviço, busca de um profissional, então entende-se que essa pessoa, ela está tentando fazer algo e mudar aquele sentimento, aquela sensação, aqueles sintomas. Então, não há obrigatoriedade. Se houver desejo, há processo. Certo, ok. E Mais você uma. trouxe também, deixa eu pegar esse gancho aqui que você deixou a respeito de relacionamentos que não foram abusivos, mas o término deles, que gera um sofrimento. Todo término gera um sentimento de luto, de perda, de desconfiguração. Então, esse momento ele deve ser respeitado e ele deve ser sentido. Sentir as emoções, chorar, passar pelo processo melancólico faz parte de ressignificar o sofrimento da perda.
E se essa pessoa que passa por essa perda, que passa por esse término, compreende e entende que precisa falar com alguém, que seria bom compartilhar esse sentimento com um profissional, daí talvez ele realmente consiga ressignificar esse sofrimento. Hoje eu vou falar um pouco mais a respeito disso, tem muito essa questão dos relacionamentos líquidos, Sim. né? Vamos falar de tecnologia. Estamos aqui através da tecnologia. Você é do Pará, eu de Natal. Então, assim, através da tecnologia, as relações elas estão líquidas, elas estão rápidas, tudo acontece no instante. E da mesma forma que tudo acontece, tudo deixa de acontecer no instante. Então, os lutos, as perdas, eles aumentam, seja por número de seguidor, que é um tipo de relacionamento, seja por um relacionamento propriamente dito entre duas pessoas. Então, o que é a terapia, o que é a análise, o que é a clínica? É a possibilidade desse sujeito criar. Dele conseguir sair daquele luto, daquela melancolia, daquele sentimento de falta de amparo. Porque quando você está no processo psicológico, no processo terapêutico, você tem alguém, você não está sozinho. Tem alguém ali com você, lhe escutando e pronto para direcionar, para falar, para escutar, para abraçar, por que não? Às vezes existem pacientes que um toque, um aperto de mão, um abraço é um ressignificado do sofrimento também, faz parte. Não é só a nossa escuta que é ética, mas o nosso contato com o paciente sempre muito respeitoso, vale retificar. Mas é isso, a clínica é a possibilidade. Então, o sujeito que se dá o direito de ir para a clínica é um sujeito que se dá o direito de elaborar seus lutos e ressignificar seus sofrimentos. Isso é incrível. Querendo ou não, mesmo que essa campanha, né, seja relacionada ao Agosto Lilás, que é a violência contra a mulher, mas falar sobre relacionamentos abusivos é bem amplo, porque o relacionamento abusivo tem envolvimento com violência tanto da mulher quanto também da criança. Então eu fiquei assim bem pensativa agora, Gabi, quando você me falou sobre a criança, quando a mãe ela sofreu, né? Ela teve um sofrimento psíquico dentro do relacionamento abusivo, e a criança deixou de ter vontade de ir à escola para ficar com a mãe, ter aquele meio, aquele medo, aquele receio de ir à escola. Então, como é que vai essa criança perante o que ela. Tem crianças que presenciaram, né, Gabi? Tem Sim, crianças que presenciaram a violência, mas como é que essa criança ela tem probabilidades ou possibilidades de crescer com algum tipo de sofrimento psíquico? Sendo que já está sendo desencadeado nesse instante, né, de não ir à escola, de ter o medo de deixar a mãe sozinha. Como certo, seria esse procedimento? certo. Da mesma forma que nós estamos falando aqui há um bom tempo a respeito da clínica para os adultos, para a vítima, também tem a clínica para a criança. A criança, ela tem o seu universo lúdico, o seu universo de fantasia. E como é preciso deixar que a criança permaneça em seu universo lúdico e fantasioso o quanto ela desejar. Porque é daquela forma que ela consegue se proteger, consegue entender e consegue se cuidar a respeito do externo. Então, essa questão da perda de não querer ir mais ao colégio, de não querer brincar na rua, não é por ela, é pela mãe, ou por uma tia, ou por uma cuidadora, porque a criança se sente no dever de proteger. Sou tão protegida por esta que me cuida, que também devo protegê-la. Isso é algo inconsciente, a criança ela não pensa nisso da forma que eu disse. Mas através desse universo lúdico e fantasioso, ela entende que ela precisa estar ali para cuidar dessa vítima. E é difícil falar sobre isso. É complicado,
porque essa criança ela só vai iniciar um processo de cuidado caso essa vítima também inicie um processo de cuidado. Ou essa vítima ela consiga tirar essa criança desse ambiente tóxico, desse ambiente agressivo, e passe a investir nessa questão do cuidado com ela. Então, é complicado falar sobre isso, mas a respeito do sofrimento psíquico, sim, tristeza, apatia, ansiedades, nervosismo, rebeldia, criado, acontece. Devido ao ambiente, esses sinais surgem na criança. Na criança tem mais possibilidade para a gente estar identificando mais rápido, né? É mais aparente. Tanto quanto quando estava na escola, né? Tem aquele baixa de notas, tem o comportamento, tem como fazer essa identificação. Então, é sempre bom essa mãe, né, que passou por esse sofrimento psíquico, ter um olhar voltado também para os seus filhos, ou então para a criança, né, que ou presenciou, ou que não presenciou, mas sabe o que você passou, né? Ter um olhar voltado para essas crianças, porque, querendo ou não, eles, de alguma forma, eles apresentam algum tipo de sintoma, mesmo que seja a ansiedade, né? A ansiedade, aquela tremedeira, ou então aqueles batimentos cardíacos, ou aquele medo. Então, de todo jeito, a criança ela vai apresentar algum tipo de sintoma, mais para a proteção dela e também a proteção da vítima. Isso. Gabi, eu coloquei aqui a questão da avaliação psicológica, né? Que tem muitas pessoas que me perguntaram se a mãe ou então a vítima, a gente está falando do Agosto Lilás, né? No caso é a mulher, se a vítima ela passou por um sofrimento psíquico e tem vários tipos de sintomas, como muita dor de cabeça, está tendo ansiedade muito desacerbada, muito generalizada, vamos dizer. Como identificar? Ela chega para uma colega e a colega fala: olha, você precisa ir ao psicólogo e fazer uma avaliação psicológica. Tem a necessidade de ela estar indo fazer de imediato essa avaliação psicológica para, assim que sair desse relacionamento abusivo, para identificar se ela possui algum tipo de trauma ou então algum tipo de transtorno? Perfeito. A questão da avaliação psicológica, ela é um instrumento que só nós, psicólogos, podemos aplicar. É o único instrumento que é só nosso. Só que se tratando a respeito do caso, né, Agosto Lilás, vítimas de relacionamento abusivo, acredito eu, isso é algo que eu elaborei durante a minha atuação, de que essa vítima, ela não deve sair desse relacionamento e quando procurar um profissional de psicologia, um terapeuta, não ir direto para a avaliação psicológica. Por quê? A avaliação psicológica, ela mede o perfil. Então, os testes a serem aplicados estarão dizendo e falando a respeito do perfil, da personalidade daquela vítima. E, de início, pouco importa a personalidade da vítima. O que importa é o que a vítima tem para falar. O que importa é o sofrimento da vítima. É o que daquilo ela precisa externar para conseguir acordar todos os dias e se sentir melhor. Então, o que importa é a fala, é a clínica da fala, através da conversa, das técnicas, das orientações. Por fim, com o passar das sessões, com o acompanhamento, for tendo uma evolução, pode sim ser feito uma avaliação psicológica para que se entenda e se compreenda um pouco melhor a respeito da personalidade, da inteligência, da percepção dela sobre o espaço. Então, assim, é indicado? Sim, mas não de início. De início é indicado a clínica através da fala. Lembrando que não estamos desmerecendo, né, o profissional,
Gabi, se você estiver no computador e tiver alguma pergunta, você pode estar fazendo aí, tá bom? Tá, vou Não visualizar. desmerecendo, não desmerecendo o profissional da avaliação psicológica, Isso. mas de imediato, o procedimento é fazer o acolhimento, né, isso, fazer o acompanhamento, fazer a busca ativa desse sofrimento que está sendo desencadeado, de como desencadeou, para se caso for a possibilidade, faz o encaminhamento, faz a articulação com o profissional da avaliação psicológica, mas tem casos, Gabi, que a mulher já chega, não, eu quero fazer uma avaliação psicológica, né? Eu quero fazer uma avaliação psicológica porque eu quero ter conhecimento dessa dor. Essa dor, ela vai conhecer essa dor através da avaliação psicológica? Não. Não, Carol, não. A avaliação psicológica, ela mede. E ela não vai medir o sofrimento. O sofrimento está aqui, é interno. E o que a gente consegue externar do interno? A fala. A fala, as nossas emoções, o que nós sentimos, o que nós vivenciamos, experienciamos, o que passamos diariamente, o nosso fisiológico, quais são os nossos sintomas, e tudo isso vem na fala. Quando nós fazemos a questão da avaliação, nós vamos ter acesso à personalidade. Ah, é uma personalidade reativa. Tá. Mas reativa me diz o quê sobre o sofrimento de um relacionamento abusivo? Nesse momento de início, não me diz nada. O que me diz é a paciente. Ela chegar e ela falar sobre o que ela quiser. Porque não é também, vou pegar essa palavra, obrigatório. Não é obrigatório ela chegar na clínica após um relacionamento abusivo falando do relacionamento abusivo. Não. Ela pode chegar na clínica falando do que ela quiser, do que aconteceu com ela naquele dia. Ela pode falar. É um ambiente livre, não tem regra, não tem início, meio e fim, não tem uma ordem cronológica a ser seguida. Ela está ali e ela pode falar do que ela quiser. E se falar, e muitas vezes, Carol, falar do que se quiser, falar não de forma incisiva do relacionamento abusivo, também é ressignificar o relacionamento abusivo. São as metáforas que nós criamos, e dessa metáfora que a gente vai falando, a gente tira o ensinamento, tira uma informação para si e ressignifica o que se passou. Então, assim, não é obrigatório falar sobre relacionamento abusivo, porque nós entendemos que nas falas tem marcas, tem sinais, e do que nós falamos e do que ela fala é criado algo, são as possibilidades da clínica. Lembrando mais uma vez, né, para destacar sempre que é sobre o Augusto Vilaes, a gente está por dentro do assunto, e esse âmbito mais foi falar sobre o relacionamento abusivo. Por quê? Porque diretamente quando fala de violência contra a mulher, violência física, violência doméstica, violência emocional, violência entre várias violências. Então, por que não falar de um relacionamento abusivo dentro desse Agosto Lilás, dessa permanência, né, que já está no finalzinho do Agosto Lilás, mas é de suma importância falar sobre isso, por quê? Porque tem muitas pessoas que estão em casa, que estão assistindo, ou até mesmo que vão assistir depois, né, a live, e passam por esse sofrimento psíquico, até mesmo não conhece que está passando por esse sofrimento, né? Ou não existe a aceitação de que está passando por isso. Pode ser também a questão financeira, pode ser a questão emocional. Como você pode trabalhar essa pessoa que está aí nos assistindo? Como você pode trabalhar essa pessoa que está aí nos assistindo? Está me ouvindo? Cortou um pouco, você pode repetir? Como você pode trabalhar essa pessoa que está aí nos assistindo, que sofreu um sofrimento psíquico dentro desse relacionamento abusivo? Você pode apresentar vários sinais, como inquietação, hiperatividade,
Entre outros sinais ou outros sintomas que podem ser apresentados, como você pode trabalhar na clínica? Essas pessoas que estão aí nos assistindo, de identificar como essas pessoas elas podem estar identificando esse sintoma, como pode ser apresentado. Certo. Como a pessoa identificar esses sintomas? Ok, vamos lá. Quando se está dentro de um relacionamento, você iniciou aquele relacionamento. E ao longo do relacionamento, algumas coisas mudam, algumas coisas se adaptam e algumas coisas permanecem como sempre foi do início. E é nessa alteração, nessa mudança de comportamento, nessa percepção de diferença em algumas atitudes, em algumas falas, em algumas reações, que a vítima, porque ela já vai estar sofrendo, ela vai começar a perceber essas alterações. E nessa percepção, ela pode começar a analisar o quê? O tom de voz, a postura, a forma de lidar, o carinho, na relação sexual, como tem sido, o que houve de mudança, na questão do diálogo, de assuntos corriqueiros, assuntos da casa, atividades. Oi? No trabalho. No trabalho. O que tem alterado e o que tem modificado. E a questão não é só o que modificou e o que alterou, mas sim se essa alteração, se essa modificação gerar sofrimento. Se começar a gerar sofrimento, já se deve prestar atenção sobre isso. Porque se me gera sofrimento, isso me atravessa. E se me atravessa, é algo que se deve prestar atenção. E de em diante começa a questão das agressões, um empurrão, um simples pegar com força da mão. Quando já se tem outros sinais, isso é apenas um somatório, até chegar a situação que hoje nós entendemos como maior, como mais forte, como extrema, que é a agressão física. Por quê? Por quê? Porque é o que deixa a marca, é o que se vê, a marca que se vê. Porque a gente entende que o relacionamento abusivo, quando a agressão é psicológica, muitas vezes ela é mais difícil de lidar do que a física. Mas por que a física ela é tão falada? Porque é o visual, é o que todos podem ver, é o tocável, é o real para os outros. E para si mesmo, quando se olha no espelho. Você não enxerga o seu pensamento, o seu sofrimento psíquico, você enxerga um roxo no braço. Seria tudo mais fácil. Teria que enxergar, seria mais fácil. Mas, seria assim, uma facilidade incrível. Mas então é isso. Então, os comportamentos, tanto da fala quanto de movimentos táteis, eles vão alterando e vão se modificando e vão cada vez ficando mais agressivos. Então, aí já são sinais onde a mulher ela pode estar percebendo que o seu relacionamento está caminhando para uma agressão, a se tornar abusivo. A pessoa passou pelo relacionamento abusivo, né? Então, ela já, como eu já tinha te falado, ela já passou pelo relacionamento abusivo, já está com outra família, é só o estudo de caso. Ela certo. Já está com outra família, mas não teve o acompanhamento psicológico. A criança pode ter ou não presenciado essa situação, a criança pode estar também apresentando sintomas de ansiedade, sintomas de medo. Você pode só me orientar para eu saber se a criança que presenciou e que não presenciou isso, ela está apresentando ansiedade depois de um ano, pode ser ou não um desencadeio relacionado ao que ela presenciou ou que ela escutou diante da sua família, diante do seu pai ou da sua mãe. Certo. A criança, ela não só presencia quando ela vê ou quando ela escuta. A criança presencia no fato de perceber um clima diferente e de perceber a sua mãe e seu pai dentro de casa, ou, né, os seus cuidadores. Então, ela pode sim desencadear tanto a que viu,
quanto a que não viu ou a que não escutou, porque a sensação, a percepção é a mesma, pois ambas estão no relacionamento. A criança, ela faz parte do relacionamento abusivo. Ela é um fator desse relacionamento. Então, ela pode sim desencadear um sofrimento psíquico. E quando Ela pode identifica. apresentar, desculpa, ela pode apresentar mesmo que ela, depois de 2 anos, depois de 3 anos, ela pode apresentar bem depois um relacionamento já é mais aliviado, a família já é uma família nova, mas a criança ela pode apresentar essa ansiedade, esse medo. Sim, ela pode apresentar, porque como eu falei no início, nós somos frutos de nossa experiência. Então, talvez a criança com 3 anos de idade, quando vivenciou o relacionamento abusivo, ela não chegou a implicar aquilo, mas aquilo gerou uma marca na criança. Então, quando a criança tiver 5 anos de idade, que ela estiver dentro de outro relacionamento com sua mãe, algo pode vir a acontecer que essa criança vai fazer uma ligação, vai assemelhar a relação. E esse sentimento que lá atrás ficou recalcado, ele vem à tona. Então, a ansiedade, não necessariamente, obrigatoriamente, ela precisa vir nesse relacionamento, enquanto está acontecendo o abuso, mas pode vir sim depois. Porque o material, ele não some, ele fica recalcado. Então, quando a criança passa novamente por uma experiência semelhante ou até mesmo igual, todo o sentimento que naquela época ela não conseguiu lidar vem à tona. E aí ela vai se deparar com esse sofrimento, e aí é imprescindível a sensibilidade da mãe de perceber que seu filho está diferente, de perceber também os sinais de endurece noturna, né, que no caso é o xixi na cama, ansiedades, tremores, rebeldia, agressividade, falta de apetite, perda de sono, solicitar carinho extremo da mãe, essa busca incessante pela mãe. Então, a rivalidade com esse novo homem da relação, né, ou esse novo parceiro da relação. Então, pode vir, sim, aparecer aí, porque o material foi recalcado e agora veio à tona. Só para deixar bem claro o significado de recalcado, Gabi, você poderia falar? Recalcado, vamos lá. Deixa eu tentar então explicar. Recalcado, uma situação que nesse momento você passou e decidiu não lidar com aquilo. Não consegue, não suporta lidar com aquilo. Então é o famoso, para nós adultos, deixa para lá. E você realmente consegue deixar para lá, só que fica recalcado esse sentimento e essa situação. E futuramente, quando você passa por algo semelhante, aquele sentimento que você não lidou, que você não ressignificou, ele está lá. Então você vai lidar com ele agora. Agora, com o passado e com o que veio agora, no presente. Então, é o que você deixou para lá, por naquele momento não conseguir suportar, não compreender, não saber lidar. E quando uma outra situação semelhante, esse mesmo chega, ou esse semelhante chega, e aí você tem que lidar com isso. Porque aquela energia, aquela situação, ela está latente ainda dentro de você, ela ainda está ali, ela não foi ressignificada, ela não teve outro sentido. Então, é isso, Gabi. Iniciou falando Gabriela, Carolina, e agora já saiu Gabi, né? Querendo ou não. Mas, assim, Gabi, eu quero agradecer, né? Aqui o CRAS São Joaquim de Altamira Pará agradece imensamente, né? Intensamente, na verdade, você ter aceitado esse convite para estar falando desse tema bem importante, né? Que é dentro do Agosto Lilás, sobre violência contra a mulher, que no caso é a questão dos relacionamentos abusivos que estão acontecendo, pode estar acontecendo nesse exato momento, nessa pandemia. E é isso, obrigada mais uma vez pelo convite, direto aí de Natal. Eu que agradeço, nossa, eu estou extremamente feliz em poder falar sobre isso e poder falar sobre isso sendo mulher, porque nós mulheres nos representamos. Então, se não nos representamos, devemos passar a nos representar.
Então, muito obrigada pelo convite. Agradeço o espaço do CRAS por fazer essa ponte, né? Nos dar direito de fazer essa ponte e estar falando sobre esse assunto. Espero que possamos mais vezes estar trazendo aqui diálogos a respeito da mulher, do corpo feminino, das situações, da sociedade, o que isso implica, o que isso gera sofrimento e como a gente pode estar trabalhando os sofrimentos, que são tantos, né? Hoje a gente tem uma gama de informação que, ao invés de apenas nos ajudar, nos dá muito trabalho, né? Nos gera muito sofrimento. Então, A muito Camila obrigada. colocou alguma pergunta? Ela fala que é super importante ser levado em consideração a individualidade de cada pessoa, que é o que a gente trouxe aqui durante a nossa live, né? Que nós não podemos generalizar todos os casos, todas as situações, todos os sinais e todos os sintomas, porque cada indivíduo e cada relação ela tem o seu contrato, ela tem o seu combinado, então realmente é de indivíduo para indivíduo, de relacionamento para relacionamento, mas quando se torna algo que lhe atravessa, que lhe fere, que lhe machuca, aí sim devemos prestar atenção e abrir os olhos para pensar se é um relacionamento abusivo. Então, mais uma vez, obrigada. É só uma correção bem breve. Não vou falar ponte, não, porque ia ser uma ponte muito grande, né? Daqui de Altamira para aí. É mais uma conexão mesmo. Uma conexão bem, bem longe, né? Mas que bom que você aceitou esse convite. E espero mais vezes estar fazendo esse convite e que você aceite. Vamos adiante, juntas em frente. Obrigada e tchau, tchau. Tchau. A violência doméstica aumentou desde o começo da pandemia. Mais mulheres foram agredidas. Mais mulheres foram obrigadas a passar mais tempo com seus agressores. Mais mulheres pediram ajuda. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Ligue 180 e denuncie. A violência contra a mulher deixa marcas. E não só no corpo. Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. Vai, Marcel. Ei, ó, o Davi tá aqui, ó. Pera aí, ó. Deixa eu virar aqui e entrar aí, mulher.